E aí, eu gravei 2 vídeos ontem sobre, no caso hoje de madrugada, né? Mostrando introdução e setup, para você ter uma ideia e um compilador, né? Mostrei como compilar e rodar um código. Mostrei sintaxe básica e tipos de dados primitivos. Então agora eu queria passar para outra parte do PDF, que é a parte que o professor ainda não mostrou, que ele vai mostrar futuramente, que seriam operadores, controle de fluxo e funções básicas. Eu vou gravar mais um vídeo ainda hoje, eu vou ver o que mais que eu vou mostrar, mas o que eu pensei por enquanto foi isso aqui, que seriam as coisas que a gente mais vai ver provavelmente durante o tempo, que é o que mais envolve lógica, é o que mais a gente vai ter que quebrar a cabeça para fazer. É claro que todo mundo vai de pessoa a pessoa, né? Vai ter gente que vai ter mais dificuldade, mais facilidade, mas aqui que envolve um pouco mais de lógica. E beleza, eu tenho um código aqui de exemplo. E sobre os operadores aritméticos, a gente já viu eles, acho que nessa aula que a gente teve no laboratório de programação também, mas a gente viu eles em algoritmo já, que seria a soma, que é A mais B. Lembrando que a gente pode fazer isso aqui e não necessariamente a gente precisa atribuir esse valor a uma variável. O que eu quero dizer? Quando a gente somar A mais B e mostrar, a gente faz o quê? Int C igual a mais B, fechava, e aqui a gente mostrava o valor de C, né? Mas a gente não precisa necessariamente atribuir o valor de A mais B a C. Tipo, se a gente for usar esse valor uma vez só, se a gente não for usar ele mais vezes nesse projeto, então a gente pode apenas fazer A mais B aqui como se fosse no valor de C, certo? Então você não precisa criar uma variável e mostrá-la aqui. Então aqui, por exemplo, temos a soma, que é com mais, A mais B, subtração, A menos B, multiplicação, a gente usa o asterisco, então seria A asterisco B, divisão, barra B, né? Não é contra a barra, é a barra. E temos o resto. O resto seria o mod, né? Que a gente viu em algoritmo também. Mas, para quem não tinha entendido, creio que todo mundo entendeu, mas ele é um resto de divisão. Por exemplo, aqui temos 10 e 3. Se você usar mod aqui, que seria o resto de divisão, seria 10 resto de divisão por 3. O que seria isso? Ele vai dividir o 10 por 3 e pegar o que sobra. É bem autoexplicativo. Então, o 3, ele vai fazer vezes 3, que vai dar 9. Porque se fazer vezes 4, ele vai dar 12 e vai passar de 10. Quando chegou no 9, ele vai pegar 10 menos 9 e vai sobrar 1. Então, o mod de A por B é 1. É o resto da divisão. Isso serve muito com o if else que a gente vai ver ali embaixo, por exemplo, para saber se um valor é par ou ímpar. Por exemplo, se a gente pegar um número e pegar o resto de divisão dele por 2, a gente consegue saber se o número é par ou ímpar. Porque se o resto de divisão dele por 2 der zero, quer dizer que ele é um número par, certo? Já que todo número par é divisível por 2. Se sobrar alguma coisa, então ele é ímpar. Então é isso. A gente já viu isso aqui, dei só uma reforçada. Os operadores de incremento e decremento, eles são algo bem simples também, a gente vai usar muito no for. E como é que ele funciona? Temos. Não atribuam esse C++, não pensam que isso é a linguagem de programação, tá? Isso é só o nome da variável. Como é que ele funciona? A gente atribuiu 5 à variável C, a gente veio aqui e vamos usar o. Temos dois tipos, né? Que seria o pós e o pré. Isso funciona tanto para decremento quanto para incremento. Então, por exemplo, se a gente colocar aqui C e mostrar C, primeiro que o C ele vai ser mostrado no valor antigo dele, que é 5, depois vai ser somado e agora C vale 6, mas o valor que é mostrado é 5, entendeu? No caso, o valor que vai ser mostrado aqui vai ser 6, mas primeiro ele pega o valor, depois ele soma. Aqui é o contrário, ele primeiro soma e depois mostra. Então aqui, nessa parte aqui já é 6, entendeu? E aqui ainda é 5. Acho que deu pra entender. Eu não cheguei a usar esse mais C ou menos C antes da variável, né? Eu só cheguei a usar isso aqui por conta do for. E o decremento vai funcionar da mesma forma, só que ele vai diminuir um número. Então ele vai pegar 5 e diminuir 1. Eita. Ele vai pegar 5 e diminuir 1. Agora vale 4. Ele vai pegar menos 1 e vai somar com 5. Então agora é 4 de novo. É o mesmo valor, só a diferença é quando que o número é somado ou subtraído. Aqui ele subtrai depois que o valor é mostrado, ou o valor é chamado, e aqui ele subtrai antes. E é isso.
Vocês vão ver um pouquinho melhor quando a gente falar sobre for. Aqui vamos ter a parte mais lógica, que a gente vai estar usando os operadores, né? Que seriam... Aqui um exemplo, né? Vai ser para saber se você é maior de idade ou menor de idade. Primeiro, ele precisa saber se a sua idade existe, né? A gente vai fazer o quê? A gente vai declarar uma variável inteira com o nome de idade e vamos mostrar um output usando coach, como a gente viu no outro vídeo. Escrito, digite a sua idade. Depois ele vai pegar um input, esperando, né, o usuário escrever alguma coisa para atribuir o valor na variável idade. Então ele vai mostrar a idade, você digita a idade e, com isso aqui, né, ele atribui o valor para a idade. Então, agora a idade vale o que o usuário digitar. Se a idade que você digitou for maior ou igual, né, que isso aqui a gente vai ver também, maior ou igual a zero, e, que é o operador lógico desses dois negocinhos que eu não sei o nome, mas a gente usa como, segura Shift e aperta 7. Entendeu? A gente usa duas vezes, significa e. Então ele cria duas condições. Ele só vai entrar dentro desse if com essas duas condições. O if, ele é o se, e o else é o se não. Como funciona isso? Se a idade for maior que zero e menor que 120, menor ou igual a 120, né? Maior ou igual a zero e menor ou igual a 120, então ele vai para outro if. Se isso aqui passou, então ele vem para cá. Aí, se a idade for maior de 18, então você é maior de idade. Então, quando que isso aqui vai ser mostrado? Quando a idade for maior ou igual a zero e menor ou igual a 120 e maior ou igual de 18 anos. Né? No caso, 18 o valor da variável. Ele vai mostrar você é maior de idade. Se não, você é menor de idade. Por que ele não colocou menor ou igual a 18? Porque aqui ele limita esse if aqui a só poder receber números de 0 a 120, correto? Porque ele só vai passar para cá se ele entrar aqui. E ele só vai entrar aqui se o número for de 0 a 120. Se o número for maior de 18, ele automaticamente já vai mostrar esse output. E se ele for menor de 18, ele vai mostrar esse aqui, usando esse else. Então, se idade maior ou igual a 18, mostra. Se não, mostra esse. E não tem como o número ser negativo, porque ele já passou por essa verificação, entendeu? Para saber se é maior que zero. Então, se ele é maior que zero e não é maior de 18, ele obrigatoriamente tem que estar entre 0 e 18, sendo assim menor de idade. Beleza? Passando aqui para baixo, a gente vai ter o operador ternário, que ele é basicamente um if else resumido, né? Um se ou se não. Aqui usando string a gente pode armazenar um texto na variável mensagem. Então agora a gente tem uma variável mensagem que armazena texto. Aqui está a condição. Qual que é a condição? É como se fosse essa condição do if else. Ele vai pegar idade e vai ver, é maior ou igual a 60? Aí esse if, esse ponto de interrogação, ele vai funcionar como se fosse um if. Se for verdade, então você é idoso. O dois pontos seriam se não. Se não, você é idoso. Então esse é o falso e esse é o verdadeiro. Com base em quê? Em relação a quê? Tipo, verdadeiro em relação a qual afirmação? A essa aqui. Então, se isso aqui for verdadeiro, ele vai entrar depois do ponto e vírgula. Se isso aqui for falso, ele vai entrar depois do dois pontos. Tranquilo? O coach ele vai mostrar, né, o output, a gente já viu isso várias vezes. Ele vai mostrar a variável mensagem, que é uma variável de texto, e depois a gente usa o endline. Se não, esse se não, ele está conectado aqui, ó. Aqui ele fecha o if, né? Então, se não entrar aqui, ó, nisso aqui tudo, ele vai falar que a idade é inválida. E qual que é a condição para a idade ser inválida? Vocês lembram da condição? A condição está aqui em cima. Essa é a primeira condição. É saber se a idade é maior do que ou igual a zero e menor ou igual a 120. Se a idade for 121, toda essa parte aqui é ignorada. Ele vai cair direto aqui, entendeu? E vai dar um output escrito idade inválida, porque a idade é maior que 121, maior que 120, ou menor que zero. Tranquilo? Ou uma idade negativa ou uma idade muito alta. Então ele vai dar como idade inválida. Bom, passando aqui para baixo, a gente vai ter o switch case, e ele funciona como um if else de várias opções. Como que isso funciona? A gente vai começar aqui, né, o nosso exemplo com um output mostrando para o usuário, pedindo para o usuário escolher uma opção de 1 até 3, declarando a variável opção, e aqui
é onde vai ser atribuído o valor à opção. Então, o que o usuário digitar, o valor vai ser atribuído para a variável opção. Então, vamos supor que o usuário ele digitou 3. Beleza, agora o código vai para frente. Vamos lá. Switch opção. O que seria esse switch opção? Essa é a condição. A condição é só a nossa variável. A nossa variável está armazenando qual número? O número 3, que foi o que o usuário digitou. Então, ele vai entrar aqui dentro. Esse case 1, a gente pode ler em português como se fosse caso o valor da variável seja 1, então ele vai dar como output, você escolheu a opção 1, endline, break. Esse break serve para determinar quando acaba o que acontece dentro do case 1. Então, caso seja 1, eu posso criar muita coisa aqui dentro, eu posso fazer um if e um monte de coisa, e dou break para acabar o código. Então aqui embaixo já não é mais coisa do case 1, entendeu? Tá vendo que já até marcou de vermelho aqui? Porque ele tá para baixo do break e não tá dentro de um case, beleza? Então da mesma coisa aqui, vai dar case 2, vai falar que você escolheu a opção 2, endline e dá break. Como a gente escolheu a opção 3, ele vai cair aqui. Caso seja 3, você escolheu a opção 3, endline, break. E o default ele é quando ele não se encaixa em nenhum. Ele é como se fosse o erro, entendeu? Se não se encaixou em nenhum case, ele vai mostrar um output escrito opção inválida. E sempre no final, damos return 0. Então agora a gente pode testar. Vamos dar Ctrl S aqui no nosso arquivo para salvar ele. Vamos compilar e vamos testar, né? Eu já ensinei a compilar nos outros vídeos, se vocês não viram, ver lá de novo. Você vai dar G++, escrever o seu arquivo, vídeo3.cpp, -o, e você vai escrever o nome aqui do seu executável. Eu vou usar vídeo 3 também, para ficar mais fácil. Pronto. E para abrir, eu já ensinei no outro vídeo também, lá no primeiro vídeo. Essas duas coisas lá no primeiro vídeo. Você vai dar ponto contra barra, vídeo 3. E ele rodou nosso código. Assim como estava tudo aqui. E agora ele vai pedir para a gente digitar uma idade, que seria o do if. Eu vou digitar a minha idade, eu tenho 17 anos. Você é menor de idade. E aqui eu acabei colocando um acento. Então ele aconteceu isso aqui. Deixa eu só achar onde. Aqui. Eu coloquei ele no operador ternário. Então ele aconteceu esse errinho aqui. E tem o caso do switch case. Então vamos lá, escolher uma opção 3. Você escolheu a opção 3. Vamos rodar de novo para eu mostrar o que aconteceria se eu tivesse colocado uma idade diferente e uma opção diferente. Vamos lá. Tá, vídeo 3.exe. A minha idade, eu tenho 121 anos. Idade inválida. Por quê? Porque ele não atendeu os parâmetros que foram requisitados aqui nesse if aqui, entendeu? Que seria essa primeira parte. Ele não entrou aqui. Então ele já caiu nesse else. Tranquilo. Opção. Nós temos 1, 2 e 3. Caso não tenha nenhum delas, o default é mostrar opção inválida. Então eu vou colocar a opção 4, que não existe. Opção inválida. Então é assim que a gente usa um if else, um switch case e um operador ternário. Além do incremento e decremento, que eu vou mostrar mais pra frente também.